Olá, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando aqui mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus. Agora é um pouco mais de 1 da madrugada, né? Eu quero aqui trazer uma mensagem ao seu coração. É algo de extrema importância. Seria muito importante a você que vai ver essa mensagem, que você prestasse bem atenção. E ao ouvir, eu queria fazer uma recomendação nesta mensagem. Para você que vai ouvir, não pense que eu vim aqui falar bobagem, besteira. Que ao ouvir, você pega a sua Bíblia, no capítulo que eu vou te mostrar aqui, você verificasse, para que você, ou melhor, para que alguns não pensassem que eu vim falar bobagem aqui. Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo de número 1, eu vou te mostrar aqui aquilo que podemos viver ou vivenciá-lo pelo Espírito de Deus, e o que também nós podemos ver no espírito do erro, ou precisamente no espírito do anticristo. Pastor, a Bíblia fala sobre isso? Eu vou te mostrar aqui que João nos mostra isso aqui desde o século passado. Está aqui na primeira epístola de João 4, aonde poucos falam, mas são coisas que precisam ser observada pelas páginas da Bíblia Sagrada, e por não ser observada, por muitos não falar sobre esse tipo de assunto, muitas pessoas se enganam, muitas pessoas elas são induzidas ao erro, muitas pessoas, muitas delas chegam até a perder a salvação, como muitas, né, têm perdido, pelo simples fato de não observar aquilo que pelas páginas da Bíblia Sagrada está escrito. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo número 1. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, que está um pouco alto, né? Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo de número 1, diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Você observa isso que é uma recomendação de João desde o século passado. Ele recomenda isso para que provamos os espíritos. Porque ele diz assim, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ou seja, ele está falando aqui do espírito da verdade e do espírito do erro. E devemos prová-la, aquilo que eles apresentam. Nós devemos observá-la, o que ele nos apresenta, através do Espírito que fala nele, se procede ou não de Deus. Porque aquele que fala pelo Espírito de Deus, ele traz amor. O que fala pelo Espírito de Deus, ele traz os frutos do Espírito Santo: amor, paz, bondade, alegria, perdão, união, misericórdia. O que fala pelo Espírito de Deus, ele apresenta esses frutos, os frutos do Espírito que une as pessoas, que leva as pessoas a amá-lo. Aquele que fala pelo Espírito de Deus, ele traz o principal objetivo, o amor de Jesus para com tudo e todos. Agora, se algum outro, independente de quem quer que seja, fala de alguma outra maneira, de alguma outra forma que não traga consigo os frutos do Espírito Santo, ou precisamente o amor de Deus, eu vou dizer a você, para você não se enganar muito, nunca mais depois dessa mensagem, é o espírito do anticristo nesse alguém. Isso seja de pregador, de político, de quem quer que seja, é o espírito do anticristo. Olha no versículo de número 3, por isso que eu pedi no início para que você observe a Bíblia, para que você não ache que eu vim aqui falar besteira. Eu estou falando aqui do que está na Bíblia. Aquele que fala pelo Espírito de Deus traz consigo o amor, a união. Ele aproxima as pessoas de Jesus, ele une as pessoas e não divide as pessoas. Quem fala pelo Espírito de Jesus. Mas aquele que fala pelo Espírito do Anticristo, olha aqui no mesmo João, epístola de João, primeira epístola, capítulo 4, versículo de número 3. E todo espírito que não conversa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Quais são aqueles que não conversam a Jesus? Ele não vai falar em palavra que não conversa a Jesus. Por exemplo, se você for na macumba, por exemplo, numa mãe de santo,
Se você for na maçonaria, eles usam a Bíblia. Eles conversam Jesus com palavras, mas a altitude demonstra que eles não conhecem. E a Bíblia diz que há nesse o espírito do anticristo. Isso seja na macumbaria, seja num pregador, seja num político. É a altitude da pessoa que mostra se é o espírito de Jesus que está nela ou não. Porque quem tem o espírito de Jesus traz o amor. Mas se alguém diz ter o espírito de Jesus e não traz o amor, a Bíblia é muito clara. É o espírito do anticristo que está nesse alguém. Está aqui no versículo 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Presentemente, está falando do presente. Porém, esse texto aqui foi escrito nos séculos passados. Então, nos séculos passados, o espírito do anticristo já estava no mundo. E hoje ele está atuando em muitos, enganando tantas pessoas. E as pessoas não se dão conta disso. Porque ele não vai se conversar ou manifestar-se no papel do anticristo. Ele não vai dizer que Jesus não é o Cristo. Ele vai conversar em palavra que Jesus é o Cristo. Mas são as altitudes que vai mostrar que não é o Espírito de Jesus. Como falei, o macumbeiro, o maçônico, eles usam a Bíblia, eles conversam Jesus. Mas a altitude demonstra que não é Jesus que está neles. É o espírito maligno, chamado do anticristo, na verdade, é o qual está atuando nos dias atuais de muitos pregadores, inclusive até de muitos políticos, enganando muitas pessoas. É a Bíblia, não sou eu. Vá para a Bíblia para você não me condenar, para você dizer que eu vim aqui julgar isso ou aquilo. A Bíblia diz que é o espírito do anticristo nessas pessoas. Olha o versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, ou seja, aquele que apresenta o linguajar não do Espírito Santo, aquele que traz consigo ódio, que traz consigo a divisão, dizendo ser de Deus com palavra, mas as altitudes mostram o contrário, é o espírito do anticristo nessas pessoas. Sabe por quê? Eu vou te mostrar aqui agora no Evangelho de João 3,34, o que o enviado de Deus tem que trazer. Agora eu estou lá na epístola, vou vir para o Evangelho. Evangelho de João 3,34, olha o que está escrito. 3,34 do Evangelho de João, diz assim, ó. 3,34, assim está escrito. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O enviado de Deus fala de amor. O enviado de Deus que fala pelo Espírito de Deus fala de perdão. O enviado de Deus que fala pelo Espírito de Deus fala de união. O enviado de Deus que fala pelo Espírito de Deus, ele fala de conversão, de arrependimento. O enviado de Deus que fala pelo Espírito de Deus, ele traz consigo o principal objetivo, chamado o amor de Jesus para com tudo e todos. Mas há muitos aí, pregadores políticos que se dizem evangélicos, disseminando ódio. É a Bíblia, é o espírito do anticristo em todos eles. Cuidado, para que você não esteja seguindo o anticristo e achando que está seguindo a Jesus. Porque o anticristo ele vai conversar Jesus com palavra, entende a Bíblia? O anticristo conversa Jesus com palavra, mas a altitude vai mostrar o contrário. E não é o que estamos vendo? No século passado, João já falava sobre isso. No século passado. Como fala aqui, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 3. Presentemente já está no mundo. No século passado, o espírito do anticristo já estava no mundo. E ele diz, muito claro no versículo 3, todo espírito que não conversa Jesus não procede de Deus, que não conversa. Quem são os que não conversam Jesus como Cristo? São aqueles que falam de Jesus com palavra, mas demonstra que Jesus não está neles com altitude. E é exatamente o que estamos vendo. Muitos conversando Jesus com palavra, mas a altitude mostra que não é Jesus que está neles. A Bíblia diz que é o espírito do anticristo. Cuidado você evangélico, que está seguindo a muitos aí, achando que está seguindo a Jesus. Você pode estar seguindo o anticristo e achando que está seguindo a Jesus. Vê a Bíblia. Eu sei que alguns vão me jogar pedra, eu não estou preocupado, queridos. Eu estou aqui tentando abrir os olhos daqueles que desejam ser salvo,
daqueles que querem ter os olhos do coração abertos, daqueles que não deixam se enganar, daqueles que sabem exatamente o que quer, daqueles que o maior interesse é a salvação. Olha o que diz a Bíblia, 1 João 4,3. Eu não estou aqui condenando ninguém, viu? Deixar isso muito claro. Eu não estou aqui defendendo esse ou aquele. Estou deixando muito claro, estou falando da Bíblia. Tem muitos aí pregadores, tem muitos aí políticos dizendo ser de Deus, mas as atitudes mostram tudo o contrário. E a Bíblia, ela diz que é o espírito do anticristo nessas pessoas. Olha o que está escrito. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes em si os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aí diz no versículo 5 do capítulo 4 da primeira epístola de João, diz assim: eles procedem do mundo. Quem são os que procedem do mundo? Aqueles que a altitude mostra que é Jesus que não está neles. Aqueles que a altitude mostra que não é o Espírito de Jesus Cristo. Aqueles que a altitude mostra que não é o Espírito Santo que habita neles. Ou seja, aqueles que estão mostrando através de altitude que não tem o Espírito Santo é o anticristo. É o espírito do anticristo nessas pessoas. No versículo 5 aqui, ó. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 5. Eles procedem do mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo. E o mundo os ouve, ou seja, fala da parte do mundo. Quem são os que falam da parte do mundo? Aqueles que disseminam ódio. Aqueles que insistem em levar a má fé. Aqueles que insistem em enganar as pessoas. Aqueles que insistem em difamar, em causar divisão. Eles falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Quem são os que falam da parte do mundo? Aqueles que dizem de Jesus, mas a altitude mostra o contrário. É o espírito do anticristo nessas pessoas. Está lá no Evangelho de João 3,34. O enviado de Deus fala as palavras dele. Ou seja, o enviado de Deus, ele não fala da parte do mundo. O enviado de Deus fala do reino. O enviado do mundo fala do mundo. O enviado de Deus fala pelo Espírito Santo. O enviado do mundo fala pelo espírito do anticristo. Quem está falando pelo espírito do anticristo? Aqueles que estão disseminando ódio, causando divisão. Quem fala pelo espírito de Deus une as pessoas. Quem fala pelo espírito do anticristo separa as pessoas. E é exatamente o que nós estamos vendo. Aí ele finaliza no 6 dizendo assim: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Veja, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Ou seja, que conhece a Deus, ouve quando Deus fala, não se engana. Aí diz assim: aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Qual é o espírito do erro? O que fala da parte do mundo. Qual é o espírito da verdade? Aquele que fala pelo Espírito Santo. Aquele que não engana, aquele que não erra. Qual é o que fala pelo Espírito de Deus? Aquele que fala do reino e não do mundo, como muitos estão fazendo aí. Olha o versículo 7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quem são os que não amam? Aqueles que falam da parte do mundo pelo espírito do anticristo. Mas aqueles que amam, falam pelo espírito de Deus, porque não fala de si nem do mundo, fala do reino. Cuidado, repito, para que você não esteja seguindo o anticristo achando que está seguindo Jesus. Tá bom, querido? Eu vou ficando por aqui, mas você que vai ver essa mensagem, que você possa fazer uma reflexão e se perguntar a quem você está seguindo. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço em nome do Senhor Jesus.